Olá, psicanalista clínico Iraciel Fernandes, saúde para você aqui. Mais um videozinho ajudando o próximo a viver bem. Nessas minhas andanças, tanto no ano passado como neste ano, nessas 40, 50 palestras que eu fiz, a maioria delas sobre aprendizagem. E eu dou alguns testemunhos sobre alguns professores que eu convivi na minha adolescência e na minha juventude. E eu quero falar agora sobre a Maria do Carmo. Ela tinha um apelido de mulher sauna. Ela passava o tempo suada, agoniada, brigava, ela gritava com tudo, com todos, todo o tempo. A aula da Maria do Carmo era uma confusão. E eu não conseguia entender. Tinha um grupinho de lá que gostava da Maria do Carmo, eu não gostava dela. E o grupo que eu participava aqui, que conversava comigo na hora do recreio e tudo, ninguém gostava da Maria do Carmo. A gente achava ela extremamente antipática. Um outro professor que eu também cito nas minhas palestras é o Francisco. O Francisco era um cara altamente inteligente, professor de ciências. Era um cara assim que tinha na aula dele assim uma atmosfera realmente de conhecimento. Mas o Francisco tinha um ar desleixado, não se penteava bem, não se arrumava bem, e tinha uma coisa ainda muito estranha com ele, a forma dele motivar os estudantes para se aplicarem nos estudos. Eu me lembro bem de uma época que até alguns colegas desistiram de ir para a escola, porque ele dizia assim: vocês estão pensando o quê? Se estão com dificuldades com 4 ou 5 matérias agora na quarta série, quando chegar a quinta série, meu filho? Quando chegar a quinta série é 10, 11, 12 matérias, vou ver o que é que vocês vão fazer agora, se vocês não trabalhar duro agora com 4, 5 matérias. A gente ficava realmente assim aterrorizado, pensando que já tinha tanta dificuldade com um pouquinho de matéria. Imagina quando fosse tantas. Infelizmente alguns colegas desistiram. Pessoas que moravam no interior e já tinham uma certa dificuldade com estudar. Mas tinha um grupo do Francisco. Tinha lá aquele grupo de pessoas que gostavam da aula do Francisco, gostavam do Francisco. Alguns do meu grupo também gostavam do Francisco. E tinha o cara que cantava e encantava todo mundo. Tanto professores como estudantes, todo mundo. Assim, era uma coisa extraordinária, o José Alencar, professor de matemática. Quantas pessoas têm raiva, medo, assim, uma verdadeira agonia com relação à matemática? Pois é, com o Zé Alencar não acontecia isso não. Com o Zé Alencar todo mundo ficava assim, hipnotizado. Até o capeta ficava quieto para assistir a aula do Zé Alencar. E pelo apelido você sabe que o rapaz não era brincadeira. O capeta tinha aquele quê de danado, de bater nos outros, de mexer com todo mundo, de ser realmente saliente, aquele menino saliente. Mas tinha uma coisa com o capeta que destacava: ele era um cara inteligente. Ele tinha toda essa loucura de zanga, de briga, de confusão, mas era um cara inteligente, e na matéria de matemática ele era altamente aplicado. Ele era um dos que ficava encantados com o Zé Alencar. Eu ficava encantado com o Zé Alencar. Depois de muito tempo, eu fui fazer um curso de hipnose em Salvador. E eu fui refletir sobre Maria do Carmo, Francisco e Zé Alencar. Porque depois do curso de hipnose, eu fiz programação neurolinguística. E eu fui entender que algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas e outras são mais sinestésicas. O Zé Alencar conseguia, no planejamento dele, montar uma aula para apresentar nos 3 modelos simultaneamente. A aula dele tinha recursos auditivos, visuais e sinestésicos, estratégias para todos os 3 grupos. Já na aula do Francisco, tinha estratégia para 2 grupos, e na aula da Maria do Carmo tinha estratégia só para um grupo. E era aquele pequeno grupo que tinha um feedback bom com ela. Atualmente, quando eu faço a palestra Aprendendo a Aprender para Continuar Construindo com Prazer deste livro, eu recebo um feedback, correspondência, e-mails, mensagens, perguntando se realmente esses professores existiram. Digo sim, eles existiram. E até hoje eles existem. As salas de aulas por aí espalhadas têm pessoas que são auditivas, e elas vão ter uma conexão maior com professores que são auditivos. Outros são sinestésicos, vão ter uma conexão maior com professores sinestésicos. Outros são visuais,
vão ter uma conexão maior com professores visuais. E outros professores são extremamente capazes, porque eles conseguiram de alguma forma entender que cerca de 33% é auditivo, 33% é visual, 34% é sinestésico. 100% dos alunos estão divididos em 3 grupos em sala de aula. Depois eu quero que você aí faça um comentáriozinho no vídeo. Quais são o professor que você já teve ou tem? Um Zé Alencar, que te encantava? Um Francisco, que era altamente inteligente, mas tinha assim, um jeito meio bruto, meio complicado de motivar os outros e terminava repelindo ao invés de aproximar? Ou uma do Carmo, que tinha as estratégias específicas somente para o canal visual, auditivo, sinestésico, só dela, e os outros não combinavam com ela? Atualmente, estudar tem sido um desafio tremendo tem sido estudar, porque a sala de aula competir com os meios de comunicações numa velocidade tremenda, com recursos auditivos, visuais e sinestésicos que são apelativos, que fazem com que as pessoas emocionalmente sejam impactadas. A sua aula, professor, a sua aula, professora, ela precisa ser revista. Tem que acontecer novas estratégias, novos recursos serem usados para que você possa ter mais êxito no que você está falando. E você que é estudante, você, garoto, garota, que está tendo dificuldades na sala de aula e está chegando a vias de fato de crises de ansiedade, de crises de pânico, de autoestresse e depressão, eu quero dizer a você que estudar muda o seu futuro para muito melhor. E se não der certo com uma matéria ou com outra, vai dar certo nas outras. Você vai dar certo, você que é estudante vai ter um futuro bacana, você vai ter uma profissão bacana, se aplica, tenha foco e disciplina naquela matéria ou nas matérias que você mais se identifica. Cola nesse professor, cola nessa professora, ela vai poder te ajudar de forma extraordinária. E de alguma forma eu quero motivar você a entender que tem professores e professoras e pessoas que se conectam contigo, uma conexão instantânea. Sabe por que isso acontece? Porque essa pessoa está falando palavras visuais, ela está tendo atitudes visuais, ela está vestida daquela forma visual, ela está mostrando visual para você. Outros que são auditivos vão falar mais palavras auditivas, vão estar envolvendo mais músicas, jingles, paródias. Outros são sinestésicos, movimento, alternância, montar, desmontar, tocar. De alguma forma, cada um de nós, seres humanos, temos um principal canal de aprendizagem e usamos ele a todo instante. Eu quero dizer a você que é professor e professora, leia sobre isso, estude sobre isso. Você vai ser muito mais eficaz. Lancei este livro já há alguns anos, Aprendendo a Aprender para continuar construindo com prazer, cheio de recursos e estratégias para pessoas que querem dinamizar na hora dos trabalhos de apresentar ou de receber novos conteúdos educacionais. Essa aqui é a palestra carro-chefe, viu? Do Iraciel Fernandes. Lancei este segundo livro, Do Deserto da Alma ao Oásis de uma Vida Feliz, para pessoas com ansiedade, depressão e outros transtornos. Essa aqui é a segunda palestra mais pedida. Eu quero dizer a você que além desses 2 livros, eu trabalho com atendimento psicanalítico clínico, psicoterapeuta holístico e hipnose. E digo ainda, como psicopedagogo também. E prepare-se, ainda em abril vai ser lançado a super aula para superar a depressão leve. Estratégias e recursos usados de forma empírica e científica para fazer com que as pessoas que estavam com depressão leve pudessem superar e voltar a viver bem. Dá um like, compartilha, aciona o sininho e vamos ajudar muitas pessoas a voltar a viver bem. Compartilha o vídeo. Faz um comentáriozinho aqui embaixo sobre os 3 tipos de professores, se você lembra de algum que tem essas características. Valeu?